Shalom, amados, muita alegria, muita paz, muita esperança. Estamos chegando com mais uma aula, hoje especial aqui, transmitido do Monte, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Seja bem-vindo a todos aí. Está conosco o pastor Anderson Cardona, de Porto Alegre. Vai passar conosco 3 dias. Está também o pastor João de Lagoão, já está há 15 dias, 14 dias. O Tomás Halbert está aí, a Andressa, está o Lucas, Magno. E amanhã é uma grande maratona, né? Esses 4 dias que começam amanhã, nós estaremos buscando a Deus profundamente, com toda a força. Aqui no sul, muito quente, muitos dias sem chuva, não sei quanto tempo não chove, sabe? E nós vamos falar sobre esse tremendo tema que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, a tua paz. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, para que ele possa entender, compreender e receber revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Assim seja. Muito bem, vamos ao texto áureo, que é Hebreus 7,17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. A verdade mais importante dessa lição é que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. E Melquisedeque foi um sacerdote no meio de um povo idólatra, um povo ímpio naquela época, que a terra estava assolada pela maldade, né? Surge ali um personagem enigmático, que traz assim muitas discussões em torno do nome dele. Nós não vamos entrar muito, porque isso já é assunto bastante debatido. Quem era ele? A Bíblia diz que ele era alguém que não tinha genealogia e que serviu pão e vinho para Abrão e abençoou Abraão. E foi considerado pelo autor dos Hebreus como alguém muito superior a toda a ordem levítica de sacerdócio. Em Gênesis 14, 18, é a primeira vez que faz menção desse personagem. Gênesis 14, 18 a 20. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aleluia. Então, esse surgimento desse personagem na história, que dedica apenas alguns 3 trechos da Bíblia, Gênesis, depois Salmos, Davi se refere a ele, e depois Hebreus 7, de 1 a 7, depois 17, é realmente um quebra-cabeça para muitos, especialmente quem é fã do sacerdócio levítico. Então nós vamos ler alguma coisa sobre isso. Hebreus 7, de 1 em diante, fala assim: Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abrão quando ele regressava da matança dos reis, e os abençoou. A quem também Abrão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, aqui vamos já descobrindo quem é esse personagem que a Bíblia diz sobre ele.
por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Observe só, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, olha só, permanece sacerdote para sempre. Versículo 4 diz: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abrão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, seguindo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abrão. Mas aquele, Melquisedeque, cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abrão e abençoou que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, amados, aqui tem muito assunto para nós falarmos aqui. Primeiramente, ver algumas figuras, algumas imagens aqui. No contexto histórico, hoje escrevi um artigo para o Portal Guia-me, o artigo semanal, e eu faço uma pergunta. Não sei se já postaram aí no nossas redes, já? Eu faço uma pergunta. Quem tem direito a Jerusalém? Quem tem a escritura do terreno de Jerusalém? Essa é a maior polêmica do século XXI, né? Desde o momento que Trump, o presidente dos Estados Unidos, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, levanta-se aí uma guerra, uma polêmica de reis, né? Aqui temos uma guerra de reis, pelejando pela conquista de Jerusalém, no século XXI. A disputa está entre a quem pertence aquela cidade, que inclusive nós vamos ter uma escola profética lá esse ano. Deus está estendendo e realizando os sonhos do nosso coração, e um dos sonhos é termos uma escola profética em Jerusalém. E daqui a alguns dias estarei viajando para lá, onde vamos estar ungindo lá. Uma escola de Elias em Jerusalém. Pense nisso, né? Onde vamos poder levar os amigos, os profetas, uma casa de oração em Jerusalém. E meu alvo é ter 24 horas de oração o ano todo lá. Então, e a pergunta continua: a quem pertence Jerusalém? A quem é dado o direito de ser o detentor do título de propriedade de Jerusalém? Então, observe, Jerusalém era Salém, no tempo de Melquisedeque. Nós estamos falando de 1.800 anos antes de Cristo, antes de Davi, talvez 800 ou 1.000 antes de Davi. Lá em Jerusalém já tinha um rei que era sacerdote, e ele tinha ali uma cidade de Salém, uma cidade de adoração. Então nós já vemos que Deus escolheu aquela cidade para ser o centro de adoração a nível mundial. E Deus envia ali, levanta um sacerdote eterno, Melquisedeque. E o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele tem um poder duplo. Observe que o sacerdote levítico, ele só tinha poder de trabalhar, de comandar as coisas sagradas e eternas, as coisas espirituais, limitado, a geografia limitada, só para os judeus, somente em Israel. Então o sacerdócio levítico tinha fronteiras limitadas. Você compreende? Muitas pessoas hoje assistem na televisão aí,
pessoas imitando o sacerdócio levítico e o templo, que é uma coisa ultrapassada, já passou. Ela acabou. Quando o templo foi destruído, acabou. Inclusive, existe uma história muito interessante. Quando Jesus passa pelo templo, ele diz que não ficará pedra sobre pedra, porque o primeiro templo construído por Salomão foi muito interessante. A glória de Deus se manifestou ali em 2 de Crônicas, capítulo 5. Nós vemos ali o momento da consagração daquele templo, e que todos trouxeram ofertas que os sacerdotes nem podiam contar, de tanto que era. E foi um momento glorioso, dourado, onde a glória de Deus foi tão grande e a presença de Deus veio ali, que eles não conseguiram parar de pé. A unção entrou ali. Então esse templo glorioso, maravilhoso daquela época, ele tinha ali a arca. Então o símbolo da presença de Deus, a Shekinah, da presença de Deus. Mas depois esse templo foi destruído e depois foi construído outro, só que a arca sumiu. Então o símbolo da presença de Deus já não estava mais lá no templo em Jerusalém. E aí os sacerdotes, eles têm que ter uma desculpa, né? Olha, não temos mais a coisa mais importante, que é a presença de Deus no templo. Então vamos colocar lá uma pedra, ali onde é que tinha aquela arca, colocar ali uma pedra. E vamos colocar um véu bem grosso. Dizem que pesava perto de 1 tonelada, o véu que fechava, né? Não permitia alguém entrar no lugar santo dos santos. Ali estava escondido a mentira. Não tem mais arca. Sumiu. É porque Deus instituiu o sacerdócio levítico por um tempo, mas não é para sempre, não é eternamente. Isso lá na aula, quando nós entrarmos na aula, dentro da nossa plataforma, eu vou entrar bem fundo, explicando para vocês esse detalhe, de onde é interrompido o sacerdócio Melquisedeque, onde começa o Levítico, depois onde vai continuar Melquisedeque. Só não vou entrar aqui porque hoje é véspera de carnaval e muita gente está numa correria, não vão prestar muita atenção. E também porque os demoninhos estão soltos por aí, né, para causar polêmica em cima de assuntos mais que exigem mais profundidade. Mas o interessante é que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, esse templo vai cair, ele vai ser destruído, vai ser quebrado, porque ele já cumpriu a finalidade dele. Agora, quando Jesus se entrega naquela cruz, o véu do templo é rompido. E aí aparece o que está lá no lugar santíssimo, que é uma pedra, substituindo a arca. Resumindo a história, o templo é destruído e o sacerdócio levítico perde então a finalidade, pois o sacerdócio levítico, judaico, ele sacrificava animais no templo, oferecia sacrifício, adoração, e agora não tem mais o templo. Então, para substituir o templo, eles fazem a sinagoga. Só que a sinagoga é um lugar de estudos bíblicos e não de adoração. Então, parou a adoração, o sacerdote levítico fica de mãos amarradas por enquanto, por isso que estão numa luta até hoje para reconstruir o templo. Mas o que Deus está dizendo para a humanidade é que vai parar esse aqui e vai se colocar no sacerdócio superior, que é o de Melquisedeque, que não depende de templo para apresentar sacrifício, nem para apresentar ofertas, e nem para apresentar dízimos, porque nós mesmos somos o templo. Então, observe como o negócio é... Eu sei, não estou desprezando de forma nenhuma nem judeus e nem sacerdote, não.
Mas essa é uma verdade que está escondida, né? E que muitos religiosos, eles humilham os evangélicos, né? Desprezam o nosso sacerdócio. E aí quando alguém vem desprezar o nosso sacerdócio, eu pergunto, mas e onde está o sacerdócio levítico então? Está aposentado, está parado, está estagnado, está sem ser executado, porque ele depende do templo. E o templo dependia de ter ali a arca. E onde está a arca? Nem Indiana Jones conseguiu achar ainda. Então Deus fez isso para interromper um tempo. Mas se vocês querem um pouquinho mais da história, vamos até a saída do Egito. Quando Deus tira o povo do Egito, aí entra a função do sacerdote. Aparece Moisés como profeta, e ele vai levantar um sacerdócio. Preste bem atenção que esse aqui é um ponto muito importante. Quando o povo sai do Egito e vai se encontrar com Deus lá no monte, o propósito de Deus era fazer dos judeus, restaurar nele este sacerdócio, que é um sacerdócio para todas as nações. Então esse era o primeiro objetivo de Deus, de salvar um povo no Egito. Por quê? Porque o sacerdote, o povo santo de Deus, o povo escolhido, tem a missão de mostrar Deus ao mundo. Então eles têm a missão de mostrar a bondade de Deus, de mostrar o amor de Deus ao mundo e levar as boas novas ao mundo. E Deus marcou um encontro lá no Monte Sinai, marca o encontro, depois de 50 dias de caminhada do Egito até lá, e Deus vai falar com todos os judeus ali. Ali eles seriam consagrados sacerdotes, boca de Deus, eles ouviriam a voz de Deus, eles iriam falar com a boca de Deus, eles iriam mostrar ao mundo. Mas todos sabem o problema que deu, já preguei sobre isso aqui. O problema é que deu que naquele dia eles dormiram. Eles não foram ao encontro com Deus e deixaram Deus esperando. E somente então Moisés vai ao encontro de Deus. E os hebreus falam para Moisés: Moisés, vai você falar com Deus. Nós vamos ficar aqui, você fala com ele, ouve e fala para nós. Nós não queremos ouvir Deus, queremos ouvir a voz de Moisés. Então Moisés, fala com Deus, o que ele falar, fala para a gente. Imagina a decepção de Deus. Então preste atenção, primeira função de um sacerdote: ele intercede pelos pecadores aqui no mundo e ele entra na presença de Deus. Nesse carnaval vai ter muito pecador lá, e você tem a tarefa de se apresentar diante de Deus e pedir que Deus perdoe eles. Essa é a missão do sacerdote. Agora, se os judeus não se apresentaram para Deus, esse dedo caiu e ficou só esse. Então, o sacerdote intercede pelo povo diante de Deus. E só Moisés ficou diante de Deus e do povo. Olha só, de mãos para lá. Aqui, pecador. Aqui, Deus. Forma uma cruz. Essa é a tarefa do sacerdote. E nós, nesses 4 dias, vamos funcionar como sacerdotes que vai interceder pelo mundo. Então, essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus, que esse mundo não fique perdido, mas tenha um sacerdote que intercede pelo mundo. Então, naquele momento, Israel perdeu uma oportunidade de cumprir o sonho de Deus, de todos serem sacerdotes. Mas não houve esse encontro, foi cancelado então, adiado. E logo a seguir acontece um fato extraordinário, que é quando Moisés sobe ao monte e eles fabricam o bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro é o carnaval, representa aqui o carnaval. Porque no dia daquele bezerro de ouro, houve todas as orgias que você ouve ver no carnaval. Então, o bezerro de ouro foi o carnaval daquela época.
E eles se contaminaram, o diabo entrou ali. E aí então, o plano de Deus é frustrado outra vez. Porque na primeira vez que aquele povo vai até, que deveria ir até o monte, e não foi, é interessante isso aí, né? Deus espera seu povo lá em cima do monte, o povo não vai. Não é assim também que acontece hoje aqui, né? Que quantas poucas pessoas que sobem o monte para orar, né? Deus fica esperando e... Deus ficou esperando lá e o povo não aparece. Eles estavam fazendo um carnaval. Então essa é uma mensagem muito atual para hoje. Para você que vai deixar de buscar Deus e ficar intertido com bezerro de ouro em casa. Bom, o primeiro passo, o primeiro propósito de Deus era então, a partir dali, separar os primogênitos para serem sacerdotes. Como eles pecaram o bezerro de ouro, Deus já não pode mais pegar os primogênitos para ser sacerdote, porque sacerdote tem que ser santo. Então Deus vai para o segundo plano, plano B. Ele pega a única tribo que não se envolveu com o bezerro de ouro, que é os levitas. Então os levitas ficam separados. Aqui está a primeira característica de um sacerdote de Deus. Ele tem que ser separado do mundo, ele não é comum. Ele não faz as coisas que as pessoas lá fazem. Ele não olha aquilo que eles olham lá embaixo. Um sacerdote não pode agir. Porque no momento que ele não for santo, ele já não pode entrar na presença de Deus. Ele não pode apresentar as ofertas para Deus. Olha lá. Então o sacerdote, ele tinha a missão da cruz. De um lado ele está intercedendo pelo pecador e do outro lado ele está na presença de Deus, fazendo esse contato de Deus com o pecador. Através da sua oração, que é a nossa intercessão que a gente faz. Então vocês que estão aqui, que fazem o trabalho de sacerdote, são os intercessores que oram 24 horas pelo povo. Estão executando um trabalho sacerdotal. E é isto. E para isso vocês têm que ser diferentes, tem que ter um andar diferente, tem que ser santo e tem que desempenhar o papel que, ao invés de acusar os pecadores, tem que orar por eles. Ok? Então Deus acaba escolhendo os levitas como sacerdote no lugar dos primogênitos. Preste atenção como o negócio é interessante. Deus está procurando um povo para fazer, né, para que ele envie, lá como diz Isaías, a quem enviarei? Ele está procurando um povo santo. E aí os únicos santificados ali eram os levitas. E então Deus entrega o sacerdócio para os levitas, que durou aproximadamente 1500 anos. Então era um plano B de Deus. Porque o plano A de Deus era levantar uma nação de sacerdotes para serem sacerdotes do mundo. E qual o pecado dos judeus? Cercou e ficaram somente dentro das... idolatraram a religião, o judaísmo, e ficaram cercados. Nós somos os bons, nós somos os melhores, nós somos o tal, e que aqui nesse clube do Bolinha não entra ninguém. Né? Você vai lá em Israel, vê no bairro judaico lá, não entra ímpio. Esse foi o pecado da nação que foi escolhida para levar Deus ao mundo. Entendeu? Então aí Deus restabelece em Jesus o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E a Bíblia diz que Deus escolheu. Não, esse sacerdócio não é da mesma forma que era o sacerdócio levítico, que passava de pai para filho. Não, essa é a escolha de Deus. Então você que Deus escolheu, levanta as mãos para o céu e diz aleluia. Aleluia, somos escolhidos. E Jesus escolheu e honrou, Deus escolheu Jesus e honrou ele. E colocou ele nessa ordem. Quer dizer, ele agora vai continuar aquele sacerdócio lá no passado. Talvez seja importante você agora recordar um pouquinho.
que lá no tempo de Adão, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. O cara saiu da forma, brilhando, cheio da glória, e agora ele cai e não pode mais entrar no paraíso. Mas o homem ainda tem a imagem, a semelhança de Deus ainda está nele. Ele está saindo do forno. Agora, você pensa que Abraão não tinha o conhecimento da Torá, das leis de Deus e toda a palavra de Deus? Porque a Torá é eterna. A Torá não foi... Deus não criou a Torá no Sinai. Deus entregou para os judeus. Mas Adão tinha tudo na mente dele. Tudo. O homem tinha a capacidade de dar o nome para todos os animais da terra. Ele tinha a palavra de Deus. Ele detinha a palavra de Deus. Então estava dentro dele o rolo. Agora nasce Abel. Adão vai passar para Abel toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus. Tanto é que Abel vai e traz um cordeiro em sacrifício. A nossa Bíblia não explica muito porque ela não foi feita para explicar. Quem quiser explicação de que acontecia lá vai ter que buscar nos pergaminhos da história judaica, muitas delas oral. Mas é certo que nós sabemos o seguinte: que aquela linhagem de Abel eram os escolhidos para ser sacerdote de cada casa, de cada família. Deus sempre escolheu, sempre foi o objetivo de Deus, o primogênito ser o escolhido. De Deus, é de Deus o primogênito. Então isso é de Deus e não se discute. É santo, separado. O objetivo de Deus é que toda a família seja sacerdote. Não é possível, então vamos para o último, plano B, o primogênito. Então Abel está lá, fazendo esse papel, um homem santo. E depois vem outros filhos de Adão, vem Sete, depois vem Enoque, depois, enfim, até Noé, por exemplo, Noé, também interessante Noé. Tanto que Noé conhecia a Torá, que Deus manda ele separar os animais, né? Número de 7 para os animais puros, e 2 os impuros. Como é que Noé sabia o que era puro e o que não era impuro? Então eu estou falando isso para você não pensar que a verdade, e toda a verdade, tudo está ali dentro do judaísmo. Antes de nascer o judaísmo, já tinha a palavra de Deus. Já existia o verbo. Amém? Já existia a palavra de Deus. Já tinha uma genealogia santa, que atuavam como sacerdotes do povo ao seu redor. Então lá em Adão e Eva já tem lá um Abel. Aí mata o Abel, depois Deus dá outro filho. Aí esses filhos nasciam já orientados por Adão e Eva como pessoas santas. Imagina, Adão caiu do paraíso há poucos dias. Diz: meu filho, por favor, eu vou te ensinar aqui, você não pode pecar, tu não pode desobedecer a palavra de Deus. Nós desobedecemos só uma parte e caímos aqui. Então aquele filho recebia tudo que precisava. Aleluia. Então sempre teve uma ordem sacerdotal na terra, acompanhando de geração em geração, chegando até Noé. Observe que é interessante, Noé, quando morre todas as pessoas da terra, fica Noé, ele é o sacerdote. Então, alguns sábios dizem que esse sacerdote, Melquisedeque, todas as pessoas pertenciam a esse tipo de sacerdócio, que tinha uma característica: eles eram sacerdotes que intercediam pelo povo a nível mundial, todas as nações. Eles levavam a palavra de Deus. E o que me deixa encantado é alguns livros, né, de transmissão que vem sendo transmitido de geração em geração, onde alguns sábios escrevem que essas pessoas, eles eram os únicos que tinham sobre eles a cobertura de Deus, aquilo que tinha no Éden, que nós já falamos também aqui em algumas aulas. Lá no Éden, Adão estava aqui e o Éden estava sobre ele. A cobertura estava sobre o jardim. O Éden sobre o jardim era a cobertura de Deus. E qual a característica lá no jardim?
a chuva, a água que manifestava, aguando a terra, onde um rio descia e fazia com que toda a plantação e vegetação era verde, viva e produzia lindos frutos. E quando Adão cai, que ele perde a cobertura, qual a primeira característica? Seca a terra se torna um ferro. E agora, para plantar, eles têm que ir de picão. Mas onde tinha Abel, havia chuva. Onde tinha Sete, havia chuva. Onde tinha Enoque, havia chuva. Onde tinha Noé, havia chuva. Entendeu? Então, a manifestação da presença de Deus era vista na natureza. Então, isso é muito importante que você entenda isso. Então, Deus é tão justo que nunca deixou a terra sem sacerdote. Ok? Então, diga, sempre teve sacerdotes na terra. Sempre teve sacerdote na terra. É quando a Bíblia fala que ele buscou a Deus, nasceu Sete e começaram a invocar a Deus. O que é isso? É alguém que fica na presença de Deus e intercedendo pela terra. Eles juntavam muitas pessoas para ouvir a palavra naquele tempo, muita gente que ouvia, e até que de repente surge ali na frente de Abrão um sacerdote desse nível, mas porém com características extraordinárias, divinas, que é um sujeito que não nasce, não morre, não aparece, desaparece, está ali, daqui a pouco não está, que não tem ninguém. Pensa bem, deixa muitas expectativas para você pensar. Então, interessante então, que sempre teve sacerdote além, não apenas judaico, não falando também que Abrão também não era ainda judeu, tornou-se depois o primeiro judeu. Noé ainda não também, era um cananeu. Então, aqui está a nossa gratidão a Deus, que ele se lembrou dos gentios, muito antes de se lembrar do povo judeu. Porque o povo judeu veio a existir, né, depois de Abrão. E aqui tem outra coisa muito importante, aquele homem que abençoa Abrão era um gentil. Ele não era contado como alguém da linhagem do povo judeu, o hebreu, que não tinha. Então veja só que quando nós devemos amar os judeus, o judeu deve amar os gentios, porque nenhum é maior que o outro. E também nenhum é menor que o outro. Nós somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu primogênito, seu unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus. Ele usou o sacerdócio levítico para trazer princípios, trazer normas e muitas figuras para nós nos aproximarmos de Deus. E tem tudo que está se referindo ao sacerdócio, é maravilhoso, é extraordinário, mas não pode se resumir em uma coisa egoísta e que só cuida de uma raça. Porque Hitler também teve esse problema de achar que a raça dele era superior aos outros. Não tem nenhuma raça superior, e tanto é que o Messias vem para ser o Messias de todos os moradores da terra. Então Melquisedeque, ele traz esta mensagem, que é uma figura de Cristo e do sacerdócio de Cristo. Lá em 1 Timóteo 2,5 fala assim: Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Observe que Jesus vem com este nível de sacerdócio para todos os homens. Diga aleluia. Aleluia. Porque se ele viesse só para o judeu, nós não poderíamos estar aqui conhecendo a palavra, né? Depois, Hebreus 2,17 fala que ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. Verso 2,17 diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo.
Então, duas classes. Uma, sacerdote. Sacerdote intercede pelo povo. Preste bem atenção. O sumo sacerdote tem uma função um pouquinho mais elevada, que além de interceder pelo povo e pelos sacerdotes, ele apresenta as ofertas. Observe? Então, vocês como sacerdotes, intercessores, que oram dia e noite aqui, oram pelo povo. Mas quem apresenta as ofertas é o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes. Então é interessante que Jesus, ele todo o tempo está lá no céu, hoje, como nosso sumo sacerdote. E além de interceder por nós, ele também apresenta nossas ofertas. Aleluia. Então é tremendo isso aí, né? E Hebreus 3:1 diz assim: Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Pelo que santos irmãos participantes da vocação celestial considerar Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E também Hebreus 6:20 diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse é o estilo sacerdote de Jesus, é agora eterno. Então imagina, parou ali o Levítico e entrou um outro que não tem troca de sumo sacerdote. Até é bom, porque os sumos sacerdotes se corrompiam nessa troca. Quando Roma assume o governo em Israel, o sumo sacerdote, para ser eleito, tinha que dar uma verba grande para o governo. Então, como se diz, foi corrompido. Então, por isso, Jesus teve que passar pela frente e não entrou no templo. Ele disse. Aí que é aquela confusão, as pessoas não entenderam quando ele disse, né? Derrubar esse templo, eu vou levantar em 3 dias. Jesus passa a ser o templo. E depois Hebreus 9 fala assim: Jesus, sumo sacerdote dos bens futuros, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. Hebreus 5:10 fala assim: Jesus, chamado por Deus segundo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 5:10 fala: tendo sido por Deus chamado, olha, tendo sido por Deus chamado, característica desse sacerdócio, chamado por Deus, e não apenas nomeado por homens, que, entre aspas, há muita gente hoje sendo ungidos e denominado apóstolo, profeta e tudo mais, por homens. E Deus não disse amém. Deu um problema sério ali. Então, primeiro caso, chamado, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos lá. Abrão é chamado por Deus. Ele tem um chamado. E ele percorre 14 anos. E nesses 14 anos, ele não consegue ver a realização do seu sonho. Ele não consegue ver as promessas de Deus sendo realizadas. O que faltava para ele? Faltava um sacerdote. Ele encontrou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E está escrito que o sacerdote abençoou aquele que tinha as promessas. Então as promessas de Deus dentro de Abrão era como uma semente dentro da terra. Mas o que Deus quer ensinar para ele, aqui alguma das figuras que tem no sacerdócio, segundo Melquisedeque: paternidade, cobertura. A função do sacerdote. Tem que até os animaizinhos estão participando da aula, né? Então, aqui entra o tema de um livro que nós estamos escrevendo. Melquisedeque tinha o que o homem lá perdeu, que era o domínio, que dominava a natureza. O que o Adão perdeu na queda, agora Deus restaura no sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste bem atenção. O que o Adão perdeu, Deus vai restaurar no sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. O que o Adão perdeu? O Adão ganhou de Deus
a autoridade para dominar a terra, sujeitar a terra. E ele perdeu isso. Ele continua, Adão continua sendo um rei, mas sem poder de executar o seu reinado. É um rei, é que nem eu falei na África para os reis lá, né? O que adianta ser um rei pobre? O que adianta ser um rei que não dá alimento para as pessoas, que não dá roupa para as pessoas, que não dá casa, que não dá propriedade, que não dá vida, que não dá saúde? A honra de um rei é que ele dá para o seu povo tudo que o povo precisa. Senão ele é um rei, mas ele não tem o poder de manifestar o seu reinado. Ele é um mendigo. O que ele precisa então? Da unção. Então ele recebe a unção, a ministração, a imposição de mãos, a simikha de Melquisedeque. Então Abraão era menor que Melquisedeque, porque o menor é abençoado pelo maior, e o menor entrega o dízimo para o maior. Então ali Abraão reconhece que ele precisava estar debaixo daquela cobertura de Melquisedeque. Amém? Então, quando ele vai e se coloca debaixo da cobertura de Melquisedeque, ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque abençoa ele. A Bíblia diz que abençoa aquele que tinha as promessas. O que quer dizer isso? Imagina as promessas como semente dentro da terra, esperando uma chuva. Somente Melquisedeque tinha esta unção, essa simikha, para ativar em Abrão o que Adão perdeu. Então aqui fica maravilhoso a parte do estudo, né? Que Abrão recebe um poder naquele momento e torna-se um rei. Um rei naquela época podia ter poucas pessoas, ele não era grande. Uma cidade tinha um rei. Abrão com 318 homens acabou com vários reis, né? Então, quando a Melquisedeque o abençoa, conta a história que ele também deu uma coroa. Melquisedeque deu uma coroa para Abrão. E aí Abrão entra na ordem de Melquisedeque e torna-se um sacerdote. A nossa Bíblia não especifica isso, mas nós podemos perceber isso claramente, que em Gênesis 14, ele dá o dízimo. E ele é abençoado por Melquisedeque. Em Gênesis 15, Abraão está agindo diferente. Ele age como um sacerdote. Agora ele pega as ofertas e coloca em ordem. Agora Deus especifica as ofertas para ele. A oferta de um bezerro é uma oferta de um sacerdote. O sumo sacerdote levítico, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo com um bezerro, por ele e por sua família, e mais um cordeiro pelo povo. Então a oferta de um sacerdote começa com o bezerro. E agora Abraão está agindo como um sacerdote, que entrega uma oferta de sacerdote. E ele tem uma experiência fantástica, em Gênesis 15, né? Ele tem uma visão extraordinária. Deus se revela para ele de uma forma fantástica, como 2 círculos de fogo ao redor das suas ofertas, e faz uma aliança com ele. Por que Deus não fez aliança antes? Porque Deus respeita a autoridade na terra. E Melquisedeque era a autoridade. Melquisedeque era a cobertura. Mesmo com o chamado, ele precisava de uma cobertura. Então isso é fantástico, porque Deus está revelando aqui um dos trilhos mais importantes que o sacerdote levítico não tinha. Pergunte qual? A unção real para reinar, para ser rei. Porque desde Jacó, a unção real foi para a tribo de Judá. E a unção de levitas foi para os levíticos sacerdotes. Então o sacerdote operava separado do rei. Mas Adão tinha essa unção junto. Adão era rei e sacerdote. Correto? Então isso é muito importante, porque Jesus é rei e sacerdote também. Ele reina. Por que é diferente?
existe tanta polêmica em cima do sacerdote, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uns, assim, de repente, tá andando de carro e coloca aí, aparece ali alguém falando alguma coisa, alguém falando contra os dízimos do sacerdote. O sacerdote não pode ganhar dízimo, sacerdote... Blá, blá, blá. Digo, olha, eles querem dizer que o sacerdote não pode ter nada bom, não pode ter um carro bom, não pode ter uma casa, não pode ter uma galinha no fundo da casa. Quer dizer, até tem pessoas falando, que eu vou falar na próxima aula, que ninguém mais hoje pode dar dízimo porque acabou o sacerdote levítico. E sabe que eles têm razão, não tem que dar mesmo, porque o sacerdote levítico acabou. Mas o sacerdócio, segundo Melquisedeque, eles davam o dízimo. E aí você tem que perguntar, mas por quê? Pode perguntar? Por quê? Há muitas coisas que nós vemos na tradição judaica e que foi incorporado na Bíblia, como, por exemplo, a oferta de cordeiro. Isso era dado pelos povos gentios. A oferta de cordeiros antes, na Mesopotâmia, tinha dízimo para o rei, era uma coisa normal. Aqui tem um rei dominando as terras. Chega lá Abraão e chega lá o Jacó, diz, olha, eu queria morar nas suas terras por um tempo. Pois não. Pode morar aqui, pode construir, pode plantar, só você tem que me dar o dízimo de tudo, das vacas, dos animais, da lavoura. O rei cobrava. Isso era, como se diz, era cultural. Mas chegava momentos que os reis da terra usurpavam isso. Passava 20%, cobrava 30%, 50%. E até quando, por exemplo, quando Samuel, o povo pediu um rei, Deus disse a Samuel, tenha cuidado, porque os reis, já que o povo quer um rei, vou dar um rei para eles, mas o rei vai tomar deles seus bens, suas filhas, suas mulheres, o rei vai deitar e rolar, né? Então, como eles querem um rei, deixa. Mas eles vão pagar mais caro os impostos. Então passa a ser ali o rei que decide se é 20%, 30%, 50%. Aqui no Brasil parece que está 150%, né? Quer dizer, as pessoas, se alguém colocar um dinheiro na tua conta lá, tá? E entrou um dinheiro grande na tua conta, pode saber, o governo vai tirar 30%, 40%. É o dízimo do governo. Nem é dízimo, é trísico, né? É trízimo, o quarentízimo, como seria isso? Então, fato normal é o dízimo dado a um rei. Correto? Normal, na época. Então, só que detalhe, dar um dízimo para um rei como Melquisedeque é diferente. Por quê? Porque o rei faz decretos na terra. Um sacerdote faz decretos para o céu. Abraão está correndo atrás do quê? Ele queria uma terra. E agora ele encontra a terra, Jerusalém. Mas lá está morando o rei Melquisedeque. E qual a promessa que Deus deu para Abraão? Que aquela terra seria para os seus descendentes. E Abraão está na terra. E aqui tem um princípio muito legal. Ele está na terra, que Deus promete para os seus filhos. O que ele faz então? Procura o sacerdote, faz uma oferta e apresenta o pedido. Quando você constrói um altar na terra, aquela propriedade, ela automaticamente passa para você ou para seus descendentes. Toda a descoberta, você, quando chegou aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral, mais uma galera com ele fizeram um altar. E ali foi feito um culto. Daquele culto nasce a cultura. Então o que Abraão está fazendo ali, naquele dia, entregando seu dízimo, ele está lançando ali uma cultura abraâmica ali. Ele está decretando. Por que o sacerdote Melquisedeque reconheceu em Abraão que ele era um homem de Deus? Reconheceu que ele tinha promessas.
Porque quando o sacerdote, o sumo sacerdote, mesmo da Levítico, o menino judeu, quando chega aos 13 anos, se ele é primogênito, chega aos 13 anos, e ele decorou o Pentateuco nosso, ou a Torá judaica, aqueles homens que vão fazer o teste com ele vão fazer muitas perguntas. Aquele menino primogênito, ele tem a função de ser o continuador da família, levar o nome da família para frente. E os bens também, vai tudo passar para ele tinha que ser o melhor. Então, quando aparecia alguém fora de série, que nem Jesus apareceu com 13 anos, sabendo toda a Bíblia de cor, salteado, aqueles sumos sacerdotes correram, né? Cada qual queria ser o pai dele. Eles vinham com a mensagem assim: faça-me teu pai. Esse guri é bom demais. Faça-me teu pai. Quero ser teu pai, filho. Ô filho. Então todo mundo ali em cima dele. Por quê? Porque o filho que se sobressai, ele traz honra para o pai. Então, para mim, como profeta de Deus, ter um filho que vai levar a mesma unção e vai se destacar é muito importante. Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque eu tenho uma carga de unção e uma capa. E a próxima pessoa que vai levar isso tem que ser idônea. Não pode jogar fora, não pode vender, não pode corromper, não pode estragar, não pode usar mal. Então, se um profeta morre sem ter alguém para passar e fica perdido, aquilo foi para ele a maior derrota. Ele vai chegar lá no céu com a cara assim, entendeu? Então, preparar discípulo é a coisa mais importante para esse fim. Então, os sacerdotes da época, eles buscavam alguém que se destacava e que era seu pai. Deixa que eu continuo. Tu vai ser instruído por mim. Não diz a Bíblia que o Paulo não foi instruído por Gamaliel? Gamaliel chegava a babar quando falava do Paulo. Foi eu que ensinei ele, sabe? Entendeu? É que nem eu, quando o Tiago está dirigindo, eu que ensinei ele. Entendeu? Eu ensinei mais coisas para ele também, que ele está fazendo bem hoje. Então você vê o teu filho sendo destacado, isso é importante. E aí Melquisedeque vê Abraão e diz: meu Deus, ali está o cara que vai dar continuidade ao meu sacerdócio. Ali está o cara que vai levar dentro dele a ordem de Melquisedeque para as próximas gerações. Ali está o cara que vai levar a unção para as próximas gerações. Então é muito importante você escolher muito bem os filhos. Agora mesmo tem um menino com 12 anos aqui, 13 anos. Esse menino ora quantas horas por dia? 6, 7, 8, 10. Ele é um da vida, né? Ele surgiu lá, mas quando a pastora Cláudia disse: tem um menino aqui que ama subir o monte, há muito tempo que ele pede, faz desde a metade da vida dele pedindo para subir no monte e tal, porque não é qualquer um que sobe aqui. Então está pedindo para vir. Quando falou que é um menino assim que se dedica, que busca Deus e tal, disse: mas manda para cá. E eu tenho que dizer para ele: faça-me teu pai. Quer dizer, deixa que eu seja teu pai, deixe que eu te ensine, deixe que eu venha passar todos os segredos da nossa ordem. Então é isso que Melquisedeque viu em Abrão. E ele pega então pão e o vinho, que é a forma de dizer assim: quero ser teu pai. O teu pai vai te servir pão e vinho. Tu serás meu filho. E então a parte a obrigação do sacerdote é servir pão e vinho. Vocês talvez não pegaram assim, mas Jesus, quando serviu pão e vinho, ele usava uma toalha. Aquela toalha é servo. Ele está dizendo: até aqui eu fui Senhor, mas agora eu sou servo de vocês, vou servir vocês. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, vou lavar teus pés para você saber que você entra assim. Se eu sou maior, estou lavando teus pés, entenda que a humildade é a coisa mais importante para a nossa ordem. Ok? Então, o fato dele estender o pão e vinho está convidando Abrão para entrar na sua igreja, na sua denominação, entre aspas, né? Vem para cá, vem para a minha escola profética. É isso que está falando. Então, pão e vinho simboliza isso.
Nem diz que ele comeu pão e vinho, mas ele serviu. Depois nós vamos ver Jesus servindo pão e vinho e explicando o que significa. Mas então Jesus, quando pega o pão e vinho, quem está assistindo diz, já sei qual é a ordem dele. Ele é da ordem de Melquisedeque. Porque tinha mais de 20 ordens sacerdotais em Jerusalém. Mas qual é a ordem que ele é? Ele não é dos levitas. Mas ele é de Judá, mas Judá não tem sacerdócio. Como é que ele está? Como é que está? Aí vem os sábios e perguntam para ele, os fariseus, com que simiquirá você está fazendo isso? Aí Jesus dá uma parábola, né? Porque os sábios, quando chegam no altar, eles não respondem pergunta. Todo sábio responde com outra pergunta. É que nem o jogo de xadrez. Os caras falaram, vamos botar uma nele, que nós vamos apertar ele, que ele não tem saída. Quem te deu simiquirá? Só quem tinha simiquirá naquele tempo, para passar o sacerdócio para outros, era os levitas, para sacerdócio. Certo? Então o sacerdote tem simiquirá para passar para outros. O sumo sacerdote passa para outros, e nomeia sacerdotes. Agora Jesus não podia ser sacerdote da ordem levítica. Ele não era da tribo dos levitas. Por isso que muitos judeus batem, né? O porrete. Ele não pode ser sacerdote, ele não é dos levitas, é dos nossos. Sim, ele é de uma ordem muito superior. Que veio antes. Você entendeu? Então nós não somos menos que os levitas por não participar da ordem levítica. E também não somos mais por participar da ordem de Melquisedeque. Mas também não ficamos por baixo. Né? Ok? Então, em resumo, essas figuras que aparecem, elas falam muito. Aí nós temos que ir até a terra, que eu vou fazer agora. Vou lá onde aconteceu o fato, estudar profundamente com os sábios da terra que passam oralmente de geração em geração. Eles vão passando o que aconteceu ali. Tu vai entender o que significa o pão e o vinho. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque está chamando Abraão. Eu estou te recebendo aqui na nossa ordem. Entra aqui. Aí vamos faz de conta aqui que é século XXI, né? Se é brasileiro, Abraão é brasileiro, vai perguntar, mas o que eu ganho com isso? Não é? Aí Melquisedeque vai dizer, olha, na ordem sacerdotal de Melquisedeque, a primeira coisa, você é um rei. Um rei é rico. Um rei domina sobre a terra. Um rei faz decretos na terra. E Abraão diz, me interessou. Por quê? O Abraão responde, estou confabulando. Abraão responde, não, porque eu estou querendo essa terra para mim, como é que eu faço para comprar ela? Só olha, ela não é vendida. Mas existe uma forma de resgate. Se você honrar o rei Melquisedeque, o rei pode te dar a escritura. E como que eu honro ele? Eu li o livro do Melquisedeque, inclusive, que encontraram no nosso pergaminho, um pergaminho, onde fala que nesse momento Abraão oferece tudo que ele tinha, 100%. E o sacerdote, dava bom isso aí. O sacerdote, que é honesto, ele vai dizer, não precisa tudo, precisa só 10%. E aí, se o Abraão é brasileiro, eu estou falando assim para você conseguir captar e mastigar mais a palavra. Aí Abraão disse, mas se eu der o dízimo, tem direito aqui. Abraão disse, a escritura da terra, mas não conta para ninguém. Por isso que ninguém tira a terra dos descendentes de Abraão. Diga o que quiser. Ele ofertou por aquilo. Ele fez o que era necessário por aquilo. E aí, quando vem o sacerdote levítico mais tarde, você vai descobrir. Jeremias 32, quando todos são levados para a Babilônia, Jeremias tem um sonho. Deus diz para ele, compra a terra do teu parente. Ele ficou surpreso. Mas como é que eu faço?
Eu não tenho dinheiro para comprar a terra do meu parente. No outro dia bate o parente dele lá na porta. Ele diz para ele, a terra é tua por direito. E tu tens o resgate. O que quer dizer isso? Você é meu parente. Se eu morro, tu é o herdeiro. Então tu tem direito a essa terra. Tu tem direito à herança. Mas tu precisa dar um resgate. E aí Jeremias dá o resgate para ele. E o parente dele diz, Jeremias 32, nem estava aqui na aula isso aí, mas me ocorreu agora. Então a forma de resgatar uma terra era assim. Levítico 25 também. Fala de resgate à terra. Mas como dava resgate à terra? Se trazia uma oferta, geralmente no dia da expiação, e se entregava ao sacerdote e fazia o pedido da terra. Qual o princípio que nós tiramos aqui hoje? Quando a gente quer algo de Deus, a gente faz a mesma coisa. Eu tenho direito disso aqui. A esposa foi embora, mas o marido tem o direito sobre ela. Mas como vai resgatar a esposa? Levítico 27 fala isso. O valor do resgate da esposa é 30 ciclos de prata. Então a forma de alguém resgatar algo era procurar o sacerdote, levar o seu pedido e também levar uma oferta. No caso de Melquisedeque, é importante essa parte, que quero fazer uma aula só sobre isso. Eu não sei se eu vou transmitir ao público, mas para os nossos pastores eu vou transmitir a aula a respeito do dízimo de Melquisedeque. Porque nós vamos ouvir 500 mil pessoas falando aí atrás da telinha, dizendo que dízimo não existe, que não tem mais. Claro, e não é para dar o dízimo mesmo. Você não deve dar o dízimo. Porque você, que não pertence à ordem de Melquisedeque, não precisa dizimar. A ordem de Melquisedeque é uma ordem de reis e sacerdotes. Então, no que se refere a esse quesito aqui, era dado a um rei o dízimo. E por isso que eu dou o dízimo para o Rei dos Reis, Jesus. Ah, mas sobe lá no céu? Não, Hebreus capítulo 7 diz que quando o sacerdote na terra recebe o dízimo, Deus recebe no céu. Então você entrega na mão do sacerdote na terra, mas quem recebe é Deus. Aí você tem que perguntar por quê. Por quê? Por quê? Gostas por quê? Porque Romanos capítulo 13 fala que toda autoridade vem de Deus e devemos dar tributo às autoridades. Não está escrito lá que nós temos que pagar impostos? Quem estipula o imposto? O rei da terra, o governo. E Deus diz que assim mesmo tem que dar para ele. Aí Jesus quebra esse mistério e diz assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então se as pessoas se submetem aos reis da terra e dão tributo aos reis da terra, quanto mais não vamos dar tributos ao rei dos reis, o dono da terra. Quando essa terra aqui, por exemplo, o dono da terra aluga essa terra. E na colheita ele vem buscar parte dele. Ele cobra 20%, 30%, porque ele é o dono da terra. Então aquilo que aquele fazendeiro, agricultor está dando para o dono da terra é um tributo. E aí você vai para Apocalipse e entende lá, capítulo 5, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação e toda a riqueza seja dada a Deus. Então o que Deus espera do homem? Tributos. Nós tributamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. E o primeiro anjo lá na eternidade resolveu não dar tributos a Deus. Ele roubou a glória de Deus. Ele queria para ele. Então, Lúcifer não dá honra, não dá glória, não dá louvor, não dá riqueza para Deus. Ele tira. Então, a característica das pessoas que eram recebidas na ordem de Melquisedeque eram pessoas que davam honra e glória a Deus. Davam tributos a Deus. Então, quando vem alguém falando contra o dízimo, filho, tu não precisa dar dízimo, não, fica tranquilo. Na verdade, eu nem aceitaria teu dízimo, de jeito nenhum. Por quê? Ah, tu já dá para o teu reino. Dá lá no teu reino o dízimo teu. Mas aqui no reino de Deus, deixa que eu faço.
como eu quero, com aquilo que ele me deu. É liberdade, não é obrigado. Observe que Melquisedeque nunca cobrou o dízimo de Abraão. Não é obrigado. Porque é um reino de liberdade. Aí entra o nome do rei. Rei de justiça. Justiça. Veio de Tzedek, de Tzadik. Então é um rei santo e justo. E por ser justo ele diz, olha, tributo aqui no meu reino não é 70%, é 10%. Todo empresário que está me ouvindo agora fica pulando de feliz. Quando o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Melquisedeque, vier a essa terra dominar, ele vai reger com vara de ferro. E será cobrado o dízimo. Só 10%. E todos vão ficar felizes. Estamos no céu. Porque quem paga tributos para o governo hoje, se chega a vir a notícia que a partir de hoje vai ter só um tributo, só será tributado 10%. Eles viram cambota de feliz. Então é um reino de justiça. Justo. Então Melquisedeque disse para Abraão, não precisa dar tudo não, só o dízimo. Ok. Então, quando os apóstolos de Jesus entenderam isso, tá? Que aquele homem ali estava fazendo isso por justiça, o justo é isso. Eles vão perguntar o que Davi responde depois. Em 1 de Crônicas 29, Davi se oferece a Deus para dar tributos a Deus que ninguém deu até hoje. Davi pratica uma adoração com toda a força física, emocional, financeira e espiritual. Ele vai em 1 de Crônicas 29 e ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que os anjos não quiseram dar nada para Deus até hoje. Ele reconhece que Adão também não quis dar tributos a Deus, não quis dar aquilo que é de Deus, que Deus disse, essa aqui a árvore é minha, tu não pega. Então, Davi, supremo adorador, que tinha uma revelação, foi ele que disse que viria o Messias e profetizou que o Senhor dele seria segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote. Então ele tem uma revelação profunda e ele então entrega tudo que ele tinha num dia. Tudo. Mas diz assim, mas não é justo. Diga, não é justo. Não é justo. E não é por ser justo. Ele declara lá na 1 de Crônicas 29, por paixão eu entrego tudo. Não é por justiça, por amor. Então, justo é a lei. Paixão é a graça. Então, por paixão, eu faço muito mais do que a lei exige. Então, toda pessoa que vem para a igreja e começa a complicar por causa do dízimo, por causa disso, daquilo, deixa ele embora. Ali não é o lugar dele. Mas você não precisa cobrar dízimo, nunca. Você não cobra dízimo. E você não pede dízimo. Eu não peço nem oferta. Mas alguém que reconhece que Deus é soberano na vida dele e que ele quer entrar no reino de Deus, ele não vai entrar como ladrão. Entendeu? Ele não vai entrar para roubar. E aqui se caracteriza que o sacerdote de Melquisedeque é um sacerdote santo, justo, de homens que não roubam o povo, de homens que não tomam as coisas das pessoas, de homens que não cobram, que não se vende por dinheiro, que não se trocam. Chega alguém e diz, ouvi falar que nessa religião tem que dar tudo. Diz, não, aqui não. Se tu quer honrar e dar o teu tributo que Deus pede, e se quer honrar Deus como dono da terra, faça um propósito de começar honrando a Deus com o seu dízimo. Só isso. Primeira vez que alguém pregou para mim, eu fiquei espantado. Só isso? Tem alguma coisa errada. Porque eu ia no banco tirar empréstimo, era 20%, 30%, 50% de juro. E agora alguém vai me dar um empréstimo e disse que vai me cobrar só 10%. Disse, não quero. Aí um dia eu fui levar fui levar tudo para Deus, né? E quando eu vou levar tudo para Deus, eu penso assim, lá no meu coração, que Deus olhou e disse, esse aí vai entrar na ordem. Segundo Melquisedeque, é esse o tipo de sacerdote que Deus está procurando. Que ele vem, entrega para ele.
Por isso que os apóstolos, eles fizeram essa renúncia de tudo. Porque aí eles voltaram a ser um com Deus. Muito bem, mas estamos devagando um pouquinho, mas vamos voltar para o centro aqui então. Ok? Então, entendendo bem a ordem de Melquisedeque, diga rei e sacerdote. Vou falar um pouquinho da unção que traz esse reino. Por que estamos falando isso? Porque você, nós, somos chamados para esse nível de sacerdócio. Porque Jesus, como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, nos chama a ser sacerdote dessa ordem. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então aqui essa palavra de Pedro tem tudo para nós. Ó, somos geração eleita. Abraão foi eleito na sua geração. Foi chamado para o sacerdócio real. Foi chamado para constituir uma nação santa. Povo adquirido. Abraão pagou o preço pelos seus descendentes. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Então, o que me chama a atenção e que me cativa nessa visão do sacerdócio de Melquisedeque é uma visão que o próprio Martim Lutero já tinha. De todos os crentes serem sacerdotes. Interceder pelo mundo. E levar a salvação ao mundo. E isso está certo. Agora, interessante que nos falta hoje é uma segunda parte. Nós sonhamos construir aqui uma cidade para Deus. E essa é a visão de Deus. Então, Abraão queria uma cidade, queria um povo, queria uma nação. O mundo todo está brigando pela cidade de Jerusalém. E essa briga vai parar lá no céu, porque lá no céu aparece Jerusalém também. É tão importante que Jerusalém se tornou que ela vai descer do céu. Aí entra a parte mais difícil para hoje na nossa visão. De pessoas que acham que crente tem que ser pobre, que pastor tem que ser pobre. Na visão de Melquisedeque, o rei é rico. Por quê? Aqui entra coisa maravilhosa que eu quero passar do dia 25 de abril, a unção. Olha só, a autoridade, vamos ver primeiro a palavra Melquisedeque, significa rei de justiça. Meleque é rei, Sédico é justiça. Era sacerdote de Deus Altíssimo. Sua cidade hoje é capital de Israel, Jerusalém. No Salmo 76:2 fala sobre isso. Observe, um sacerdote, uma cidade. Olha a visão de Deus. Em Isaías também fala sobre isso, Isaías 60. O menor será como 1000, como uma nação. Uma família como uma nação. Então, a visão de Deus é grande para nós. Ela não é só de construir uma igrejinha lá na vila e ficar pregando contra a riqueza, contra a prosperidade, ficar malhando a prosperidade. Não é isso. O homem era rei. O homem distribuía riqueza para quem chegava. Abraão se torna rei. Então, Abraão recebeu ali uma unção. Diga comigo, unção de domínio geográfico. De domínio geográfico. Então é uma autoridade real para dominar na sua geografia. Unindo a unção real com a sacerdotal, nós temos uma terra que tem que ter paz e prosperidade. Segunda parte da rei de Salém vem da palavra shalom. Então, rei que tem shalom. O que é shalom? É tudo de bom, é tudo de próspero, é tudo que precisa. Shalom fala de paz e prosperidade em todos os sentidos. Está falando de paz física, paz emocional, paz material, espiritual. Nos 4 níveis, gente. Então, olha o que é o nosso sacerdócio. Para que fomos chamados? Quero convidar você para entrar nesse nível na ordem de Melquisedeque.
Ah, mas eu já estou, profeta. Eu estou falando de dentro do teu espírito. Você saber que você... Eu falava essa semana para alguém aqui, acho que para minha filha, coisa mais difícil hoje para mim é transformar um escravo num príncipe. Quando nós pegamos um discípulo para treinar, para formar ele, a coisa mais difícil que eu vejo é tirar dele o Egito dentro dele. Sabe o que as pessoas dizem aqui da cabana e de alguém que vem para cá fazer retiro e ficar muito tempo aqui? Sabe o que essa pessoa no mundo fala? Rapaz, tu vai para lá, tu vai perder a tua vida. Lá tu não pode namorar, lá tu não vai poder casar. E o que tá formando? E teu futuro? Tu vai viver do quê? E eu já vi gente sair da presença de Deus no monte para ir trabalhar para um salário mínimo. Quer dizer, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Ele é focinha no chão e ele quer viver na pobreza. Então, onde que entra essa palavra aqui? Nós somos chamados para um sacerdócio real. Do quê? De realeza. Eu estou falando disso mesmo. Que nesse sacerdócio, imagina se eu vou chegar lá e pregar para o Melquisedeque. Tu está em pecado, Melquisedeque. Estava vestindo aí uma roupa bordada de ouro. Tanta gente pobre, tu não está desse jeito aí. Que jeito? Você entendeu? Então, se entrar no nosso coração isso, entrou no coração do povo lá no Egito, nós não somos pobres, nós não somos escravos. Deus nos deu, o que diz Jeremias 29:11? O que Deus planejou para nós? Devemos de fazer o bem e não o mal. De paz e prosperidade e um futuro. Então Deus está dizendo para nós, você tem que entrar nesta unção. Então o sacerdócio real, primeira coisa, quando dentro da unção de Melquisedeque, autoridade e domínio geográfico. Você determina, aqui é a minha geografia, aqui não entra desgraça, aqui não entra maldição, aqui não entra miséria, aqui não entra demônio, aqui, esse lugar aqui é santo. E aqui vai prosperar, aqui que nós colocar a mão vai crescer, as lavouras aqui serão fartas, a soja ali vai ser da altura de um homem. Inclusive o pessoal gostou muito semana passada da visão da soja aqui atrás de mim, né? Que quando começa a chegar a hora da colheita, assim, entra os carros aqui e desaparece dentro da soja, né? E aí vem gente, tudo que é parte do mundo aí, examinar o que houve nessa colheita aqui. Não, aqui tem um rei na geografia. Aqui não domina os insetos, aqui não domina as pragas, aqui não domina as coisas ruins. É um domínio geográfico. Segundo, a unção do sacerdócio real. Uma unção de provisão. A provisão de Deus flui naqueles que tinham, por exemplo, Salomão. Fluía riqueza, brotava ouro da pedra. As crianças jogavam uma pedrinha para cima, caía no chão, era ouro. Pois assim era Adão também. Adão também vivia num ambiente assim de riqueza, na presença de Deus. Uma unção de proteção. Há uma proteção, uma unção de proteção. Depois, há uma unção de direção. A direção. E depois a unção sacerdotal. E tudo isso, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele representa Deus na terra. Ele representa as leis de Deus. E é ele que apresenta as ofertas a Deus. Aleluia. Falando em provisão, está chegando provisão, né? Aqui no monte vem provisão, tudo que é lá. Inclusive nós vamos abençoar. Amanhã, dia 10 de cada mês, sempre nós abençoamos os dízimos. E a próximo passo aqui, ó. O sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tem autoridade geracional para abençoar você e as próximas gerações. Letra E. Ele abençoa as promessas, dando legalidade terrena. Então, quando o sacerdote recebe o dízimo, ele abençoa as promessas que estão na vida daquela pessoa. Ele abençoa as promessas daquelas pessoas. Quando a pessoa entrega o dízimo, é o momento do sacerdote abençoar. Então, geralmente, na ceia, quando nós realizamos a ceia,
nós estamos trazendo esta mensagem. Quando o pastor pega o pão e o vinho, ele está dizendo, você está sendo convidado para ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Então, ele tem autoridade para abençoar as próximas gerações. Vamos recapitular aqui, para não perder a... Então, diga autoridade real. Autoridade real. Unção de domínio geográfico. Unção de domínio geográfico. Unção de domínio geográfico. Unção de provisão. Unção de provisão. Unção de proteção. Unção de proteção. Unção de direção. Unção de direção. Ele representa Deus. Representa as leis de Deus. É o que apresenta as ofertas a Deus. E tem autoridade geracional para abençoar as próximas gerações. Em Hebreus 7 fala isso, é muito importante que você saiba, quando Abrão é abençoado por Melquisedeque, e ele entrega o dízimo, está escrito ali que nos lombos de Abrão estava todas as futuras gerações. Então entregaram o dízimo naquele dia, não só Abrão, mas entregou ali também os levitas, as 12 tribos, os filhos, todos estavam entregando dízimo na pessoa de Abrão. Isso aqui é uma coisa fantástica que nós vamos ver na próxima aula. Como é tremendo isso aí, extraordinário. Que é um fato assim maravilhoso que não pode passar despercebido aqui. Que o fato de Melquisedeque abençoar Abrão, ele estava abençoando também os levitas, todas as tribos e todas as gerações de Abrão que estavam dentro de Abrão. Então depois lá no livro de Hebreus, nós vamos ler que todos os descendentes de Abrão entregaram o dízimo naquele dia. Então quando você recebe o dízimo na igreja, você entrega o dízimo, todos aqueles que vão nascer de você estão entregando naquele dia. Então deve ser um momento, acho que o vento aqui vai atrapalhar um pouquinho nessa mão. Então isso é tremendo. E para encerrar aqui, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, abençoa as promessas, dando legalidade terrena. Como Abrão ia receber aquela terra, é o sacerdote que vai tornar isso legal. E tem mais, próximo. Faz do dízimo um selo memorial geracional. Aleluia. Está chegando aí, né? Uau. Para finalizar, então, os elementos do sacerdócio de Melquisedeque. Agora sim. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Então, elementos desta ordem, pão e vinho, simboliza comunhão, participação na ordem. Outra, ofertas e sacrifícios, significa adoração. Outro item, lealdade. Outro, dízimo como impostos ao reino de forma perpétua. E o quarto item, é algo maravilhoso demais. No versículo 14, 19 e 20, a bênção. O encontro de Abrão e Melquisedeque é marcado com pão e vinho, um ato profético para a recepção. Abrão recebe ali a unção sacerdotal na vida dele. Em Abrão se abre o recesso da ordem de Melquisedeque. Então ali Abrão pega a ordem e leva essa ordem para as próximas gerações. Depois, os levitas se tornam veículos da unção sacerdotal de Melquisedeque, depositada em Abraão. Os levitas tinham, apesar de exercer o sacerdócio segundo a ordem de dos levitas, eles tinham também a unção de Melquisedeque. Depois, a volta da ordem de Melquisedeque veio através de Jesus e continua na igreja. Olha só que tremendo isso. Hebreus 7, 21 e 22. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá.
tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, nós falamos no início que Deus queria desde o início esse tipo de sacerdote. Uma coisa simples, que na minha opinião, Davi pegou. Quando ele construiu o tabernáculo de Davi, ele pegou a visão. Deus é simples. Ele quer todos nós intercedendo pelo povo das nações. E foi aí que Davi instituiu o tabernáculo de Davi, que não tinha aquele ritualismo, né, violento do sacerdote levítico, mas recebia todos com amor e repartia aquela unção com todos. Então, é um sacerdócio simples, com um símbolo simples, pão e vinho, que se tornou hoje, na cultura judaica, o Kiddush, que de repente, na hora da virada do dia de hoje, quando vai entrar o sábado, os judeus abençoam o pão e vinho. Então tudo isso está apontando para o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no final da nossa aula aqui, Jesus aparece no cenário. E aqui está falando em Hebreus 7 que Deus o elegeu como sacerdote. Quer dizer, se Deus tornou ele sacerdote, quem é alguém lá da tribo dos levitas para dizer que ele não é, né? E hoje ele está para sempre diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote dessa ordem e nós somos chamados dentro dessa ordem. Por isso é muito importante nós entrar fundo. Nós vamos entrar lá na escola, fundo, na ordem de Melquisedeque. Se Deus quiser, vai ter um livro para lançar no dia 21 de abril. Porque é extraordinário. É fantástico. Em primeiro lugar que eu vejo, quebra aquele espírito pequeno que a gente vê nos crentes que apregou que quanto mais pobre, mais humilde, melhor, mais santo. Não. Melquisedeque tinha uma cidade. Ele é o fundador da cidade de Jerusalém. O nosso Melquisedeque, Jesus, que dá a ordem de Melquisedeque para sempre, ele está agora num lugar onde tem toda a riqueza. Ele está junto com o Pai, onde ele trabalha, ele ministra. E ele sela os decretos que nós entregarmos hoje a Deus. Então eu quero aqui abençoar hoje e fazer uma oração hoje por todos aqueles que no dia 10 de cada mês nós temos um momento de muita oração, onde nós consagramos os dízimos e ofertas do povo de Deus. Muito interessante que isso aí Deus me orientou há alguns anos atrás, que é 2010, 2011, quando nós construímos a cabana, e Deus me mostrou que por mais que eu imaginava que eu estava vivendo um ministério de sucesso, viajando pelo mundo, e entre aspas, num sucesso, né, que todos acham que é um sucesso, Deus falou para mim, vai para cabana. Eu digo, mas o primeiro motivo que Deus falou para a cabana, ele tem uma geração te assistindo. E esta geração que está me assistindo foi ensinada que um sacerdote deve somente viver em função de dinheiro ou somente em função de roubar das pessoas. Enfim, onde as pessoas só se movem por dinheiro. Se alguém vai cantar, tem que ser por dinheiro. Se alguém vai pregar, tem que ser por dinheiro. E Deus, eu quero te ensinar algo. Que aquele que tem a unção real, as coisas vêm até ele. Ele não precisa impor, não precisa brigar, não precisa cobrar
Não precisa trabalhar como é no mundo. O mundo, as pessoas só se movem por dinheiro. Só vou lá se me pagar. Só faço se receber. Se alguém vem... Nós convidamos alguém para pregar, alguma pessoa, só vou se for por tanto. Se for cantor, né? Eu vou lá cantar, mas eu só vou se for por 30 mil, 50 mil. E o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai levar bênção para as nações, ele é um rei. E onde ele vai, ele leva a riqueza. Ele tem riqueza. Mas como isso, profeta? O rei vive pela boca dele, na terra, assim como o profeta. Então o rei faz decretos na terra. E Deus dá para ele as riquezas, que já é... Desde o tempo de Adão, Deus já concedeu essa riqueza para o homem. Então Adão era esse sujeito, que era um rei e era sacerdote. E agora em Jesus, segundo Adão, é restaurado esse sacerdócio. Então, para finalizar, o que nós vamos fazer nesse final de semana aqui, no feriado? O que faz, como procede um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Ele sabe que o mundo lá embaixo, no carnaval, estão praticando todo tipo de pecados. E isso vai trazer uma maldição terrível na natureza. Inclusive nós vimos uma profecia, parece que foi do profeta Rony Chaves, não me engano. Uma visão que ele teve de uma serpente que atravessa as Américas. E no carnaval ela cresce. As suas atividades aumentam e multiplicam o poder daquela enorme serpente, que representa um poder maligno que destrói a terra. Depois do carnaval sempre tem grandes crises, desemprego, catástrofe, desastres naturais. Tem mães solteiras, milhares de filhos sem pai, morre muita gente. E esta serpente se move assim, e a cabeça dela vai dar lá na Argentina. E nós estamos bem na ponta onde a cabeça dela vai ficar assim. E nós temos que colocar ali o freio e falar: aqui você não vai agir. Então, a única forma de parar esta atividade satânica é através da adoração, da intercessão e adoração. O tabernáculo de Davi tinha exatamente esse nível, que eles intercediam e adoravam. Então nós vamos praticar isso. Começando amanhã, sábado, vai ter 24 horas de jovens que estão subindo o monte, descendo, adorando a Deus, honrando, dando tributos a Deus, da sua força física. Então isso é fantástico. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Interceder pelo mundo. Levar a mensagem para o mundo todo. Ter misericórdia dos pecadores. Ser amigo das pessoas. E praticar tzedakah, tzadik. A palavra rei justo, tzedek, quer dizer abençoar, como Jesus, que se compadecia muitas vezes de um leproso. Imagina, com aquela unção, aquele homem, ele para falar com o leproso, ou ele vai visitar uma menina doente numa casa, ou ele para conversar com um pecador, Zaqueu. Olha a humildade daquele rei. Sendo dono de tudo, né? Andou como se não tivesse nada. Uma humildade sobrenatural. Então, eu sou apaixonado por esse tema, porque mostra que nós podemos ter uma cabana no monte e estar enriquecendo o nosso estado. Porque graças às orações naquela cabana está chovendo em todo o estado e as maiores colheitas estão acontecendo. Então Melquisedeque tem uma unção de rei que age na terra, domina os inimigos. E quando você domina os inimigos, você tira os despojos dele.
tem uma unção sacerdotal que abençoa as gerações e os filhos e abençoa nas pessoas as próximas gerações. Quero convidar você que é membro do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou você é, como nós chamamos, um crente. Nesse dia 10, nós estaremos aqui abençoando os dizimistas. E eu quero fazer essa oração desde já, para que quando acontecer amanhã, você já estará abençoado. Em nome de Jesus. Por falar abençoado, está vindo aí a chuva. Hein, João? Ele estava orando hoje para chover, não estava orando? Sim. Eles calcularam até a hora da aula. Senhor, segura aí na hora da aula aí. Mas isso é bênção. Senão, todo dia 10, quando nós oramos pelas ofertas, sempre chove. E aqui está, é um sinal da bênção. Aleluia. Onde é que está? 14. Essa é a bênção de Melquisedeque. Quando Abrão entrega o dízimo, ele diz: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, olha os dois, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quando Deus abençoa alguém sobre seus inimigos, ele está enriquecido aquela pessoa. Ele está enriquecendo aquela pessoa está muito rica. Porque numa guerra, o que vence leva os despojos. Então, Deus vai te abençoar e te dar poder sobre os adversários. E diz assim: e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Aleluia. Então eu quero te abençoar em nome do Deus de Abraão, nosso Deus Altíssimo, o nosso Pai, que possui os céus e a terra. Eu abençoo cada um dos nossos filhos hoje. Abençoo cada um que está nesse momento entregando o seu dízimo, nesse mês. E eu declaro a bênção que Melquisedeque deu a Abrão. Que o Senhor te dê domínio sobre os inimigos. Que os teus adversários sejam entregues na mão do Senhor. Que tu venha despojar as riquezas. E eu declaro essas riquezas vindo nas mãos dos filhos de Deus. E eu declaro que cada um dos filhos de Deus, que estão submetidos à ordem de Melquisedeque, eles dominarão na sua geografia. Eles terão a unção de prosperidade em todos os níveis: físico, emocional, material e espiritual. Eu declaro e abençoo cada vida com autoridade real. Declaro você é um rei na tua geografia. Você terá o domínio geográfico, e onde você estabelecer o teu domínio, ali você vai mandar, dominar, e ninguém vai conseguir te superar. Onde você trabalha, onde você tem teu comércio, tua indústria, onde você tem tua igreja, você vai demarcar o território e dizer: aqui eu domino. Eu tenho a autoridade real, a unção real, em nome de Jesus, e nenhum demônio. A autoridade real te dá uma unção sobre principados e potestades. Todos os príncipes das trevas estão repreendidos e os anjos do Senhor estão liberados para andar junto com você. E declaro sobre a tua vida esta unção de provisão, que o Senhor vai fazer prover do lado esquerdo, direito, à frente, atrás, riquezas da terra, riquezas do céu. A unção de direção, você vai saber para onde ir. E a unção sacerdotal, para você ser um intercessor segundo a ordem de Melquisedeque. Eu declaro em nome de Jesus que você será um representante de Deus e um representante das leis de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que você terá autoria geracional. E eu abençoo todas as promessas que Deus tem feito na tua vida, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém? Eu abençoo todos os meus filhos, como faço toda sexta-feira à noite.
meu filho Tiago, a Gabriele, o Júnior, minhas noras, a Cláudia, meu genro José, a Maria, os netos, Isaac, a Daça, Noah, e também todos os nossos amados pastores que estão debaixo da nossa cobertura, nossos intercessores, nossos filhos, também a minha esposa Maria Engel, que está me assistindo, e todos aqueles que estão de alguma forma debaixo de nossa cobertura. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? E agora eu quero abençoar alguns que estão aparecendo seus nomes ali na telinha, e vou mostrar um pouco de tudo que aconteceu enquanto a gente estava dando essa aula aqui, né? Olha, o céu se fechou e as nuvens cobriram e a chuva está chegando, né? Chegou também o apóstolo Jorge e vou mostrar aí essa imagem linda aí para o pessoal. Mostra lá este céu maravilhoso. Bota aí o Shema para nós encerrarmos aí. Shema Israel, aleluia. Glória a Deus. É que eu não sei mexer muito nesse materialzinho aqui, mas agora sim. Aí, filmador, aí, olha que bonito. Deus abençoe aí a Débora, a Andressa, o Paulo, Fogão Assen, a Mari, Anne Moreira, Arioval Teixeira, que Deus abençoe. Esta é a bênção que os pais dão no sábado para os filhos. A Gabriele, Deus te abençoe, Gabriele. Águas Vivas, Deus abençoe vocês. E Monique, Deus abençoe. Davi de Sá, eita glória. Vamos adorar o Senhor, dando início agora o Shabat. Pastor amado, Deus te abençoe. Kátia Santiago, Fabiano de Souza Ramos, toma posse. Olha, a chuva está começando ali, ó, em Santa Maria, ó. Aleluia. Santa Maria está mais abençoada, né, Gabriel? Começando lá a chuva. Andressa, Deus te abençoe. Manuel, Marielle Padilha, César, Águas Vivas. Floriano, onde é que está o Floriano? Santa Catarina, pastor amado, como estão as águas aí? Maria Xavier, o Júnior está por aí, Jocélia, Andressa, o Eroci também está por aí, hein? Deus abençoe vocês. E Isela, Patrícia Minhoz, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe o Uruguai. Mário Pavani, Deus abençoe o Mário Pavani, olha, o João está aqui dirigindo as orações pelo Mário Pavani, hein? 24 horas. Evânia Saldanha, Deus abençoe. Débora, Deus abençoe. Queridos e amados filhos, Deus abençoe. Rogério, Donizete, Deus abençoe, filhão. Marielle Padilha, vamos começar 7 dias, segunda-feira, né? Evânia Saldanha, Deus te bendiga. E Célia, está tudo hermoso, né, Célia? Hermoso. Martinha Silva, Cristiane, Aline Dortelma, Jocélia Neves. Opa, chovei na França, é isso? Otávio Ramos, Deus abençoe. Débora Aquiles, Deus abençoe. Mário Pavani, filhão amado, Deus abençoe. Amados, uma excelente noite, um sábado abençoado, que a família toda. Luiz Javier Navarro, Deus abençoe o Navarro, grande filhão. Maria Cândida Correia Molina, Marlene Moreira, Deus te abençoe, filho. Souza Mari, Deus te abençoe. Luiz Javier Navarro Esteves, Deus te abençoe, filhão. Devânia Saldanha. Floriano, dá um abraço para a Maria também, Floriano. Vamos adorar, irmão? Aleluia. Aleph Correia, Deus te abençoe. Tem gente se preparando aí para dia 21 de... de abril, estaremos em grande evento.
o Luiz Xavier Navarro vai estar no Brasil conosco, viu? Nós queremos ficar um tempo com ele aqui no Brasil, porque esse homem tem uma unção dobrada. E depois eu vou apresentá-lo para vocês. Mas ele ganhou uma unção muito forte lá na Venezuela. E hoje, debaixo da nossa cobertura, é um filhão amado que tem nos abençoado muito. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Ô, glória! Souza Mari, vamos ir em abril, vai ser muito forte. E eu vou ter mais um dia em abril, viu? Sábado vai ser nosso encontro e domingo nós vamos ter uma subida aqui no monte. Quem quiser conhecer aqui, a unção está aqui muito forte. Quem vier dia 21 de abril, ficar mais um dia, vai subir com a gente. Cleide Silva, Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. E agora Deus abre os céus para começar a chover. Nessa semana, haja chuva. Pastor Amado vai estar conosco, trazendo uma caravana. O Júlio César Nascimento, como é que vai, meu filho? Deus te abençoe. Pastor Amado tem que transmitir fazer uma transmissão dessas cascatas aí, né? Jacó Israel, o Shalom, Fábio Gomes. Isela do Uruguai também vai trazer uma excursão dia 21 de abril. Mariane vai subir o monte, com certeza. Fabiano de Souza, Deus te abençoe. Iverson Felipe, Deus te abençoe. Aleluia. Ô, glória. Nós estamos aqui numa batalha ferrenha. Temos aqui o Magno com 7 dias direto de jejum, oração. Temos o João com 14 dias hoje. Enfim, cada equipe que sai aqui vem outra. Poucos dias ficou 7 dias aqui o Pastor Amado. Então sempre produzindo unção, orando, praticando o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Deus Padilha, Deus te abençoe. Kátia Santiago. Olha lá olha só no horizonte. Que tremendo. Você vai ter uma visão fantástica aqui. Aleluia. O exército do Senhor. Oh, glória. Alessandra Silva, Deus te abençoe. Souza Mari, Deus abençoe. Vocês entenderam que Deus nos deu um sacerdócio rico, real? Melquisedeque era rico, tinha uma cidade. Nós também somos ricos. Devemos conquistar cidades e construir cidades para Deus. Um sacerdócio real. O sacerdote intercede pela humanidade. E nós devemos interceder pelas pessoas, ter amor pelas pessoas. Um abraço, Alessandra, Cleide Silva. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus te abençoe com paz, prosperidade em todos os sentidos. Um grande abraço. Amo muito vocês. Amém? Apertado aí. Ótimo final de semana. Shalom. Seja o poder, seja a força, seja a riqueza. Oh, te adoro, Pai. Muita honra.
Raba, Sulimante, Nélia, Briganta. Quero colocar, Senhor, nesta tarde, a minha vida sobre o teu altar. Oferecer meu sacrifício de adoração. 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 O fruto dos lábios que confesso Jesus Cristo como Salvador. Por isso, Pai querido, eu não esqueço de nenhum dos teus benefícios. Eu não esqueço da minha salvação. Estava perdido e tu me encontraste. Eu estava morto e tu me deste a vida. Eu estava cego e tu me deste as olhos, Senhor, para ver. Ou eu estava surdo e me deste escutar tua voz. Abre-te novo pela minha salvação. Eu te adoro pelo perdão dos meus pecados. Oh, eu te adoro, Senhor. Zeraste minhas vidas naquela cruz do Calvário. Ele rasgou a dívida que me era contrária, tudo aquilo que me condenava. Oh, eu te adoro, Pai, aleluia. Oh, não esqueço de nenhum dos teus benefícios, Pai. Lá naquela cruz, o teu sangue, Jesus, foi derramado por um miserável pecador. Eu era o pior de todos os pecadores, mas tu te lembraste de mim, Senhor. Te lembraste naquela tarde, 7 de dezembro de 1977, tu te lembraste de mim, Senhor, tu estendeste a tua mão sobre mim. Eu te adoro pela minha salvação. Eu te adoro, Pai, porque meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho motivos para te adorar, Senhor. Eu sou um homem que quer te agradecer, Pai. Sou um filho que quer te honrar, Pai. Obrigado porque meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Pai. Eu te adoro, Senhor, por esse privilégio. Aleluia. De ter, Senhor, esta comunhão pelo Espírito Santo. Aleluia. O Espírito da verdade. O Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus que está em mim. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela colomba maravilhosa. Obrigado pelo óleo santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela promessa de Joel 2:28. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos terão sonhos. Sim, mesmo sobre os servos eu derramarei do meu Espírito. Eu te adoro pelo derramar do teu Espírito. Oh, eu te adoro, El Shaddai. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que te revelaste a Abraão, Senhor, que tu serás pai de multidões de nações. E esta bênção chegou até nós, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Colabala, cala, cheira, boricanta, labade, corimanta, labade, cai, de turicanta, labade. Eu te adoro, Senhor. Amados, Deus abençoe você mais uma vez. E curte essa chuvinha gostosa. Amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha que Oh, nuvens glória a poderosas. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O céu está descendo aqui. Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. Poderosa nuvens. Aleluia. Glórias a Deus. Muita água vivendo aí. Glórias a Deus. Estava fechado há dias que não chovia. Oh, Agora Deus fez. oh, Jesus. Abriu a janela dos céus. Oh, Senhor, os céus proclamam a glória do Senhor. Você pode ficar ligadinho aí, porque daqui a alguns minutos Senhor, aleluia. vai também começar aqui Oh, Jesus. a transmissão da adoração da Senhora. Se você entrar agora lá na página, no Face, no Ministério, você poderá acompanhar. Vamos transmitir no Ministério, o momento de adoração, que a gente faz sempre na entrada da noite, início do novo dia. Daqui a alguns minutos, então, a transmissão, momento de adoração. Aleluia. Shalom, fique na paz.